Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos a mais um dia de atividade, né? E com relação às nossas atividades, o que é que vocês estão achando? Estão gostando? Estão sentindo dificuldades? Qualquer coisa, é só entrar em contato que a gente conversa, tá bom? O que a gente não pode é ficar com dúvidas, ficar sem fazer as atividades, não é? Porque é muito importante que a gente faça essas atividades, certo? Porque a gente está fora da escola, a gente está longe, a gente não está se encontrando. Então, para diminuir os danos causados, a gente precisa estar exercitando a nossa mente principalmente, tá? Ao longo dessa semana, a gente falou muito sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, né? Cultivo de horta, o processo da compostagem. Então, hoje não seria diferente. Hoje nós vamos continuar falando nesse tema sobre sustentabilidade. Então, vamos lá. Ao longo de algumas décadas, de alguns anos, vem se comentando muito esse termo sustentabilidade. E o que é isso? Bom, sustentabilidade é quando todas as esferas do nosso planeta se organizam para viver de maneira mais saudável, não só com relação à alimentação, mas com relação à nossa vida no nosso planeta, tá? Então, quando os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais se integram, eles se unem para viver de forma mais saudável para o nosso planeta, sem causar danos às gerações futuras. Como assim? Porque tudo que a gente faz hoje aqui no nosso planeta repercute lá na frente, nas nossas próximas gerações, tá? Então, muito se tem falado sobre a quantidade de lixo que produzimos ao longo da nossa vida, tá? E falando em lixo, em alguns países, como por exemplo na Alemanha, visando diminuir os impactos causados pelo descarte de lixo no meio ambiente, na Alemanha as pessoas não utilizam sacolas plásticas. Vocês sabiam? Elas, quando vão aos supermercados, elas levam sua própria sacola de compras para ali, quando fizerem suas compras, guardar e levar para casa. Certo que essas sacolas, como a gente viu ontem na nossa aula dos meios de comunicação, né, das invenções criadas para facilitar a nossa vida, as sacolas seguem ao mesmo modo. Elas foram feitas para facilitar a nossa vida, nos dar mais conforto e comodidade, certo? Porém, a gente não descarta corretamente essas sacolas. E aí, sabe o que que acontece? Elas vão parar no meio ambiente e elas levam mais de 500 anos para se decompor. É muito tempo. E outro dado importante é que no Brasil, em média, uma família apenas descarta 40 quilos de lixo plástico por ano. É muito lixo. E a gente sabe que não é apenas uma família que vive no planeta Terra, são milhares de famílias, bilhões de pessoas, não é isso? Então, o que que a gente está fazendo para preservar o nosso ambiente? O que que a gente está fazendo para viver de maneira sustentável? A gente está buscando formas de preservar o meio ambiente, preservar nossas florestas, nossos rios. Em nossa cidade, a gente tem um rio que passa por toda a cidade, que passa por todo o nosso estado, mas que é um rio muito sujo, porque a gente não tem o cuidado de preservar esse rio, que é o rio Ipujuca. Não é isso? Então, seguindo essa ideia, o que é que vocês acham de países como a Alemanha não terem sacolas plásticas? Vocês acham isso certo? É mais fácil ou é mais difícil para as pessoas? Pensem aí
certo? Vocês podem registrar isso no diário de bordo de vocês, tá? Registrem aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham de não utilizar sacolas plásticas? De nós mesmos utilizarmos as nossas sacolas para ajudar o meio ambiente, tá? E como proposta de atividade, a gente vai começar exercitando o nosso cérebro. Como? Vocês vão pegar o diário de bordo de vocês e vão registrar a disciplina de matemática. A gente vai fazer alguns cálculos, tá certo? Com relação àquela informação sobre a quantidade de lixo descartado no nosso planeta por ano, em média, uma família apenas descarta 40 quilos de lixo. E se fossem mais famílias? Vamos fazer o cálculo? Então, nessa tabelinha que está aparecendo aí agora para vocês, vocês vão registrar, copiem essa tabela no diário de bordo e aí vocês vão calcular. Uma família produz 40 quilos de lixo por ano. E duas famílias? Quanto produz? E 3 famílias? E 4? E assim por diante, tá bom? Então, a gente vai exercitar nossa mente fazendo esses cálculos. Nossa outra proposta de atividade, a gente também pode fazer esse tema de sustentabilidade, tanto para a matemática, quanto para a língua portuguesa. E na língua portuguesa, a gente sempre está produzindo, a gente sempre está escrevendo algum texto, não é isso? Então, a gente não poderia deixar passar em branco. Vamos produzir. Porém, hoje vamos produzir uma atividade diferente. Nós vamos fazer um guia de boas práticas sustentáveis. Vamos lá? Vamos encarar esse desafio? Então, como é esse guia? Vou explicar para vocês. Então, vocês podem fazer o guia de duas maneiras. Primeiro, vocês vão precisar do material. Peguem folhas de papel em branco, peguem canetinhas, hidrocor, lápis de cor, lápis de cera, papel colorido, todo o material possível que vocês tiverem aí. Vocês podem usar figuras, vocês podem desenhar, tá certo? Além de escrever, claro. Então, vocês podem fazer o guia de boas práticas sustentáveis de duas formas. Ou dobrado a folha, dobrada ao meio, tá? Ou vocês podem dobrá-la em 3 partes, para ficar aquele guiazinho bem mais elaborado que a gente chama de folder, tá? É um tipo de panfleto, porém com bem mais informações do que um panfleto comum, tá? Então, ele pode ser assim, ó, dobrado em 3 partes, ok? Vocês escolhem aí, ou ao meio ou assim, tá bom? E nesse guia de boas práticas sustentáveis, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 10 dicas de boas maneiras sustentáveis. Vou dar 3 iniciais para vocês e as outras 7 vocês vão pensar aí quais são as 10 maneiras da gente viver de forma sustentável, de forma que a gente possa ajudar o meio ambiente, ajudar as gerações futuras e viver de maneira sustentável, viver de forma ecologicamente correta, certo? Então, vamos lá. Na primeira dica, vocês vão fazer o folderzinho de vocês, certo? Do jeito que vocês acharem melhor. Usem a criatividade. Então, vocês vão escrever as 10 dicas, tá? E as 3 primeiras eu vou dar para vocês. Olha como eu estou tão boazinha. Vou dar as 3 primeiras dicas para vocês. Primeira dica, vocês anotem aí, tá? Também vou deixar anotado aí. Recuse sacolas plásticas. Utilize sacolas retornáveis. Vamos seguir o exemplo da Alemanha, né? Vamos parar de usar tanto plástico. Segunda dica, recuse produtos com excesso de embalagem. Aqueles produtos que já vêm com embalagem, bota dentro de outra embalagem, que bota dentro de uma sacola plástica.
Não precisa tudo isso. Vamos facilitar a vida do nosso planeta. Terceira dica: utilize restos de alimentos, como cascas de frutas, de legumes, verduras, para produzir e alimentar uma composteira, aquele processinho que a gente viu lá na terça-feira, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra, criatividade sempre. E para construir o restante das dicas, vocês podem pedir ajuda a um adulto, tá? Alguém que esteja aí perto de vocês. Podem pesquisar também, tá? Então pesquisem como nós podemos viver de maneira mais sustentável. Como nós podemos preservar melhor o meio ambiente, o nosso planeta. Como nós podemos cuidar melhor do nosso planeta, tá bom? Pesquisem, conversem com adultos, façam esse folder dando 10 dicas, tá? De como a gente pode cuidar melhor do nosso planeta, tá bom? E assim também, claro, a gente cuida da nossa vida, não é isso? Então, boa atividade para vocês, espero que gostem. Estou esperando as atividades, estou ansiosa para ver, tá? Bons estudos! Pessoal, tá aí o modelo do folder e não esqueçam de colocar esse título, Guia de Boas Práticas Sustentáveis. Caprichem no folder de vocês. Estas são as dicas para vocês já colocarem no guia de vocês. E esta é a atividade de matemática. Bons estudos!